Olá, minha gente, mais uma vez aqui para discutirmos as mortes inadmissíveis. É a temática ampla, grande, né, das nossas lives neste momento. Nosso trabalho no Instituto Silvia Lene caminha sempre na direção de denunciar, de debater tudo que é inadmissível, né? A fome, o desemprego, as mortes, eh, o, a questão indígena, mortes de jovens nas periferias das grandes cidades, jovens negros, racismo, tudo que é inadmissível, a gente pega nas mãos para debater e procuramos sempre debater e ir produzindo uma perspectiva a partir da psicologia. Mas nós estamos já há 4 debates, né? Tivemos um com a Franci Rose, um com a Rima, um com a Lide, e hoje a Asjan, que as nossas mortes inadmissíveis são as mortes palestinas, o genocídio palestino que acontece, né, nesse momento nas terras palestinas, na faixa de Gaza. Então, nós estamos procurando o que é a nossa intenção. A nossa intenção é fugirmos, escaparmos do que a mídia faz conosco. A grande mídia, ela escolhe a informação que ela quer dar. Ela apresenta sempre uma versão só da história. Né? Ela não traz debates, várias versões. Ela se posiciona, né, ao escolher a forma como vai dar a notícia. E nós, para escaparmos disso, não ficarmos subjugados, manipulados por essa mídia, a gente procura contribuir, e muitos contribuem para isso, né? Todo um conjunto contribuindo para isso, e nós nos engajamos nesse conjunto para oferecermos outras leituras, completarmos as informações, negarmos as informações, trazermos elementos históricos, políticos, sociais, culturais, que possam ajudar na compreensão dos fenômenos. No caso aqui, as mortes inadmissíveis dos palestinos na faixa de Gaza. Muito bem. Nós estamos aqui recebendo hoje a Asjan. O nome dela não é assim que se pronuncia, mas ela autorizou a pronúncia brasileira, né? Asjan Sadiq Adi. Com muita satisfação que a gente recebe a Asjan. Ela é doutora em psicologia e ela é diretora na Secretaria de Mulheres da CEPAL, da FEPAL, Federação Palestina do Brasil. Eu escrevi aqui CEPAL. E nós, então, temos satisfação de poder debater com ela a temática, né, que está posta para ela é Palestina e psicologia, um diálogo desconhecido, por um romper do silêncio. Né? Nós vamos ouvir a Jan não só em leitura política, contextualizadora, que ela com certeza nos trará de início, mas ela pesquisa, ela é uma pesquisadora, e que pesquisa elementos, temas que têm a ver com isso. Não vou contar ainda, né, que senão a gente conta tudo de uma vez, né? Ela faz pesquisas, se doutorou com uma pesquisa sobre a questão árabe, né? E então nós pretendemos ir ampliando. Veja que nós estamos aí fazendo o esforço e esperamos que você tenha acompanhado. Se não acompanhou todas as 4 lives, vá procurar. Elas formam um conjunto de informações bastante importante. Né? E então, a Jan, é com uma satisfação muito grande que a gente te recebe como Instituto Silvia Lene, como Rede Matraga. O Chico está aí nos bastidores, acredito que ele esteja nos bastidores, que ele nos ajuda com questões que aparecem ali no chat, né? Então, mas ele estava realmente hoje com problema de conexão e eu posso estar enganada. Mas estamos aqui. Eu, Ana Bock, Marcos Ferreira, que somos do Instituto Silvia Lene, aqui representamos o Instituto Silvia Lene, o Chico, que também é do Instituto Silvia Lene, mas aqui representa a Rede Matraga, e a Márcia, que está aí nos bastidores fazendo a nossa transmissão, né?
e um conjunto, com certeza, que vai crescendo no decorrer aí da nossa noite. Nós estamos fazendo nosso programa começando às 19 horas, né? Mas sabemos que você poderá assistir amanhã de manhã. Você não, né? Se você tivesse aí, você ia assistir agora com a gente. Mas a gente tem gente que assiste em todos os horários, né? Quando dá, a gente tem sabido que as pessoas se conectam para poder acompanhar as nossas transmissões. Nós também consideramos bastante importante o que estamos fazendo no momento, necessário e importante. Asjan, é com muita satisfação, com carinho, com solidariedade nesse momento de sofrimento do seu povo, mas saiba que nós sofremos com você, porque entendemos que somos uma só humanidade. Então, a palavra é sua, eu vou pedir para você fazer esse começo, essa contextualização, depois de entrar aí a gente para um pouquinho, debatemos aí se a gente tiver questões, e aí a gente vai para o seu estudo, que nós estamos aqui bastante interessados em conhecer. Seja muito bem-vinda. Abra-se. Obrigada. Muito obrigada. Primeiro quero agradecer o Instituto Silvia Alani por essa oportunidade de fala. Agradecer ao Marcos Ferreira, que fez essa mediação, e também à professora Ana Bock, né? É uma honra para mim compartilhar desse momento com a senhora, que esteve ali na minha graduação, lendo seus textos, e também da minha trajetória profissional. É uma grande referência da psicologia social, então eu me sinto honrada por esse momento de estar aqui com vocês, né? Ao Francisco Viana também, que mediou, a Márcia também, que estava aí, tá aí nos bastidores, né? Bom, vou tentar não me delongar, né? Mas falar da questão palestina também é uma honra, também é um dever e um compromisso ético, político, social, tá? Humanitário também. Acho que a professora falando que nós somos uma mesma humanidade, também é um compromisso humanitário. E bom, eu sou filha de palestinos, só fazendo uma breve apresentação. Eu sou filha de palestinos. Meu avô chegou em 55, meu pai chegou em 68, minha mãe chegou em 72, e moramos, né, nascemos, né, meus irmãos, nascemos em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que é uma das maiores comunidades da diáspora palestina no Brasil. Temos cerca de 300, 400 palestinos e descendentes em Corumbá, porque Corumbá é uma região de fronteira, né? A 10 minutos nós temos a Bolívia, e então imigrantes geralmente param em locais de fronteira, né? Como é Foz do Iguaçu, por exemplo, né? Que também tem uma concentração de árabes, palestinos, muçulmanos, por conta daquela questão da naturalização, da documentação. Então, é isso, né? E é interessante que, só fazendo um adendo, né? E eu soube disso recentemente. A minha mãe, por exemplo, ela perdeu o documento de identidade palestino. Então, ela não existe mais estatisticamente na Palestina, para a Palestina. Tá? Por quê? Qual era a condição de Israel? Que os imigrantes voltassem a cada 6 meses para a Palestina para renovar a sua carteira de identidade, né? Que era uma condição praticamente impossível da minha mãe fazer, enfim, começando a vida por aqui. Então, isso também é uma perda, é um apagamento identitário, né? Nós, enquanto profissionais de psicologia, só para a gente ver como isso nos afeta. Tá? E no meu caso, em particular, né, eu, como sou também professora de psicologia social, né, sempre muito envolvida com os movimentos sociais, com as lutas das minorias políticas, eu descobri a causa palestina. Né? Eu não sabia que o meu povo era um povo oprimido, colonizado, né? Os imigrantes aqui geralmente estão na classe média. Então, eu não conhecia a minha própria história. A gente é permeado também por um memoricídio, né? Uma morte da nossa memória, um assassinato da nossa memória, como também acontece com negros, indígenas, né? E todo esse apagamento, né? Esse silenciamento da nossa história, da nossa cultura, etc. Bom, vou fazer uma contextualização bem breve, gente. Só para dizer para vocês que a questão palestina
ela não inicia dia 7 de outubro, tá? Com a contraofensiva do Hamas, né? No território israelense, né? Que é um território ocupado. Tá? A história palestina começa exatamente em 29 de agosto de 1897. Ou seja, há 126 anos atrás, a gente precisa retomar essa história aí, no ensejo do primeiro Congresso Sionista, que foi realizado na Basileia, Suíça, ou seja, num território europeu, em que centenas de judeus se reuniram, tá? Liderados por Theodor Herzl, tá? Que é o fundador do sionismo, e decidiram qual seria o futuro lar nacional judaico. Decidiriam por esse futuro lar nacional judaico. Então, gente, é só para vocês pensarem rapidamente aqui que a definição da Palestina enquanto futuro lar nacional judaico não tem relação nenhuma com o Holocausto, com o nazismo. Talvez, sim, com o antissemitismo daquele momento na Europa. Mas 1897 não tinha, né, 50 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Bom, isso em 1897. E aí foi pensado Uganda, Madagascar na África, até a Patagônia aqui na Argentina, né? Uma região chamada Sirubdzan, que é próxima ali à Sibéria, também foi pensada, né? Tem uma grande quantidade de judeus na região da Rússia. Tá? E decidiram pela Palestina enquanto futuro lar nacional judaico. Isso em agosto de 1897. Bom, em 1917, 20 anos depois, é escrita a Declaração Balfour, tá? Em que o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, né, ele decide, da Grã-Bretanha, na verdade, decide, tá, fazer uma declaração em apoio aos judeus, dizendo que se a Grã-Bretanha ganhar a Primeira Guerra Mundial, a gente estava no ensejo da Primeira Guerra Mundial, em 1917, se ganhar, eles vão apoiar a migração de judeus para a Palestina, ou seja, para concretizar a fundação do Estado de Israel na Palestina histórica. Tá bom? Isso com a Declaração Balfour de 1917. Em 1922, né, acontece, né, na verdade, o mandato britânico na Palestina. Né? Então, a região do Oriente Médio ficou sob mandato francês e inglês. Bom, isso em 1922. Tá? E depois de um determinado momento, nesse processo, gente, eu preciso também falar, nesse processo, já começa uma imigração judaica na Palestina, tá? de euro-judeus, ou seja, de europeus que professam a religião judaica. Eles já estavam começando a entrar, mas assim, entrava assim, comprando uma terra, comprando, né, morando. Até então, existia uma coexistência. Judeus, muçulmanos e cristãos vivendo na Palestina, tá? Nesse início do século XX. Tá? Mas, nesse momento, isso é importante a gente falar, porque também é uma coisa bem desconhecida, já haviam massacres em povoados palestinos. Tá? Já existiam grupos terroristas, grupos paramilitares que massacravam aldeias indígenas. Tá? 3 das principais o grupo Irgun, Stern e Agana. Tá? Eles já matavam os palestinos em suas aldeias e se apropriavam do território, tá? Já fazendo o início da limpeza étnica. Bom, e em novembro de 1947 é promulgada a Resolução 181 da ONU, ou seja, 50 anos após o primeiro Congresso Sionista. Tá? 50 anos após o primeiro Congresso Sionista, temos a Nakba, em maio de 1948, com a invasão de Israel na Palestina.
Tá? A resolução 181, o que ela propunha? Ela recomendava a partilha da Palestina histórica. Recomendava, ela não criou. Ela recomendou a divisão, a partilha da Palestina histórica. E outra coisa também que as pessoas sabem pouco. O território palestino ficou em 42,9% do território total, ou seja, menos de 43%. O território israelense, que também ficou com as terras mais férteis, a terra com acesso ao mar, tá? Ficou com 56,6%. Eles ficaram com mais terras. Tá? Uma população bem menor, tá? E ficaram com mais terras. E nesse processo, em maio de 1948, que a gente chama de Nakba, que significa a catástrofe em árabe, nesse processo existiram 70 massacres, tá? A expulsão de cerca de 750 mil palestinos, saindo com o que podiam carregar, com a própria roupa do corpo. Tá? 15 mil palestinos foram mortos. Os palestinos que resistiram foram mortos. E cerca de 530 cidades, povoados foram destruídos. Então, a gente fala, nós palestinos falamos, que a nossa Nakba é contínua. Esse processo não parou. Então, eu estava lembrando aqui, pensando nessa fala de hoje, que qual foi a última vez que a mídia hegemônica falou da Palestina com uma certa entonação maior, né? Deu mais foco para a questão palestina? Foi em maio de 2021. Em maio de 2021, com o ataque ao bairro de Jerusalém Oriental, Sheikh Jarrah, né? No mês do Ramadã, em que cerca de 500 palestinos foram expulsos de suas casas. E depois disso, nunca mais se falou da questão palestina. E aí, quando a mídia não fala, parece que nada mais está acontecendo lá. Tá? Mas eu que tenho esse trabalho de militância há 6 anos, desde 2017, tá? Eu falo todo dia sobre a questão palestina nas redes sociais. Sempre tem alguma mensagem, sempre tem algum vídeo, sempre tem alguma foto. E essa opressão não para. Não para. Mas dá uma ideia, como a mídia não fala, parece que não está acontecendo nada, o que é um equívoco. Né? Esse processo de opressão, um processo colonial, tá? Se a gente for pensar, é um processo de colonização. Né? Em termos de colonialidade, a gente ainda pensa colonialmente. Né? Agora, falando um pouco subjetivamente. Né? A gente pensa os valores europeus, a gente ainda é colonizado na forma da religião, na nossa sexualidade, na nossa fé. Né? A gente ainda tem uma homofobia, a gente é xenofóbico, enfim. Mas os palestinos vivem um processo de colonização que nós vivemos em 1500 e que rompemos em 1822 com a nossa independência. Mas os palestinos ainda são colonizados militarmente, belicamente, administrativamente. E as violências que assolam os palestinos são cotidianas. Então, a mídia, só falando um pouquinho da mídia, né? A mídia não disse que em junho desse ano colocaram concreto numa fonte de água palestina. Isso não é falado, isso é muito pouco falado. Né? Que envenenam, que pegam aviões e jogam veneno nas nossas plantações, não são os agrotóxicos, são venenos mesmo, que também é uma forma de veneno, mas que são para matar, tá? Para matar as nossas plantações, para eliminar a nossa água. Tá? Não se fala dos checkpoints, entre uma cidade e outra, Palestina, tem os checkpoints. Tá? Ai de você passar mal no checkpoint. Ai de uma mulher entrar em trabalho de parto no checkpoint. Ela dificilmente vai ser liberada para um hospital. Ela e o filho dela podem morrer no checkpoint. Que são esses postos de controle entre uma cidade e outra. Então, é uma vida totalmente vigiada. Tá? Você demora para chegar na sua casa. Se você levaria meia hora, você leva 2 horas para chegar até a sua casa. E agora,
falando... Pode falar. Pode terminar, eu queria te fazer uma proposta. Tá. E aí, é interessante também que, embora o foco esteja na faixa de Gaza, tá? Porque a Palestina está dividida nesses dois maiores, entre aspas, territórios, né? A faixa de Gaza e a Cisjordânia. Na Cisjordânia também está havendo ataques. Centenas de palestinos já foram mortos na Cisjordânia. O meu sobrinho, que mora na Cisjordânia, não consegue chegar na Universidade de Birzeit, porque as cidades estão bloqueadas, com pedras enormes, impedindo as pessoas de se deslocarem ou para trabalhar ou para estudar. Então, esse processo de opressão, ele dura 75 anos e todos os dias. A gente não pode esquecer isso. Tá? Então, eu queria fazer uma proposta para você, porque o Instituto Silvia Lane, ele está dedicado a promover a quebra do silêncio sobre o tema da Palestina, num chamamento aos profissionais e às profissionais de psicologia para que se interem desse assunto, para que se posicionem, para que organizem comitês de defesa dos interesses do povo palestino, para que acabe o massacre, participem das manifestações. Agora, falta um ator organizado dentro da psicologia para nos organizar nisso. Então, eu acho que a gente tinha que estar pensando em um comitê psi em defesa do povo palestino. O Instituto Silvia Lane não poderia assumir essa atividade, mas nós já tivemos com você, já tivemos com a Rima, já tivemos com a Franci Rose, né, já tivemos com a Lid, que deu uma aula para nós na segunda-feira. E aí é preciso organizar uma forma de expressão, de mobilização da psicologia. Então, queria dizer para você assim, se vocês topassem organizar, a gente podia propor também para a Rima e para a Franci Rose, um comitê psi em defesa do povo palestino, nós participaríamos, seríamos liderados por vocês, inclusive numa primeira ação, que é uma decisão que nós já temos no Instituto de fazer e não estamos conseguindo. Nós queremos processar meios de comunicação brasileiros por estarem ocultando informações relevantes sobre o que acontece. Eu já contei aqui num encontro nosso, há dias atrás eu assisti uma emissora brasileira que colocou uma senhora israelense para falar de como era ruim estar sob bombardeio, né? Só que a imagem que ficava ao lado dela era da Palestina, como se houvesse algum prédio em Israel que tenha sido demolido por bomba. Como se houvesse um prédio, pelo menos um prédio. Fizeram uma montagem, né? E que eles não falaram que era em Israel, mas... Então, isso é uma enganação, isso é uma deformação da verdade, isso é uma manipulação para nos colocar a todos no esforço de guerra contra o povo palestino. Sim, então, professor. Sim. Nós já podíamos começar com uma ação desse tipo no comitê, mas se você topar contem com o nosso apoio, eu topo, já aceitei. Não, nós não queremos apoio, nós queremos apoiar. Não, a coordenação, né? Isso. Sim. Vocês puxem isso e como nós vamos apoiar com propostas, com espaços, o espaço pequenininho que a gente tem, mas sim, com o nosso espaço, com os espaços que a gente consiga abrir. Então, seria legal se a gente saísse dessa tetralogia que nós construímos com uma organização de psicólogas e psicólogos para defender Palestina livre. Muito obrigada, Marcos. Proposta aceita, porque, na verdade, assim, eu sempre tive a intenção, olha, as coisas, como as coisas vão acontecendo, né? As pedras se encontram, né? Mas eu sempre tive, desde 2017, um objetivo de trazer a Palestina para a psicologia brasileira, né? É um tema, principalmente para a psicologia social, para a psicologia política, para a psicologia decolonial, enfim, né? Para a psicologia da educação, tá? Então, eu acho extremamente necessário, extremamente pertinente a gente fazer esse trabalho, tá? Então, eu aceito, vamos conversar, mas eu aceito ser protagonista disso, né? Eu acho que também, enquanto uma psicóloga palestina, né, tá como protagonizando, coordenando esse trabalho, né, em parceria com vocês, é um prazer. Vamos conversar, com certeza. Já está a proposta aceita
E nós vai temos ser também ótimo. o pessoal do CRP01, que está promovendo coisas lindas. A Tessa, nossa presidente lá do Conselho De Regional Brasília, do né? Distrito Federal, agora Brasil. mesmo eles publicaram um vídeo maravilhoso com depoimentos, debates e tal. Então, há Sim. um burburinho que a gente tinha que aproveitar para concatenar. Eu vou só estender mais um minuto, Ana, se você permitir, para dizer assim, nosso problema é que há uma reação aos ataques que Gaza sofre, mas são reações que estão desvinculadas. Então, a Márcia tem um vídeo pronto para passar, que eu estou brincando, chamada da Torre de Babel Invertida, que são dezenas de países com línguas diferentes, todos dizendo a mesma coisa. A gente entende imediatamente o que eles estão dizendo, que é Palestina livre. Sim. Mas nós não estamos organizando, os movimentos planetários, eles foram desarticulados pela extrema-direita no último período, por um esforço organizado do Bannon. Então, Sim. nós temos que nos organizar, isso é que é importante, conectar com a Tessa, conectar com a Franci Rose, conectar com a RIMA, né, lá no Psimigra, em Minas Gerais, para a gente poder ter uma ação articulada que ganhe corpo e permita esse debate progredir, e nós vamos apoiar uma iniciativa que vocês tomem para organizar o comitê. Ótimo, professor. Ótimo, Marcos. Muito obrigada. Na verdade, eu entendo como assim, como é perigoso, né, essa falta de articulação, de organização, porque as coisas ficam soltas, tá? E aí a gente não consegue um aprofundamento da discussão, um aprofundamento das ações, né? E fica no âmbito das manifestações que não é suficiente. Infelizmente, não é suficiente. E essa coisa individual, as vozes, né? A gente trabalha assim há muitos anos na psicologia, nesse campo da política, da organização da psicologia, nós trabalhamos com essa meta de construir vozes, atores, né? Que sejam coletivizados, que coletivizaram A voz, né? algum conjunto, né? Formaram um conjunto, coletivizaram profissionais, e isso sempre, desde as diretrizes curriculares, desde, né, a discussão da formação, a discussão dos limites da psicologia, a discussão da psicoterapia, a discussão da homossexualidade, a gente sempre procurou, nunca acreditamos na possibilidade de vitória, né, de obtenção de conquistas, quando você vai com uma voz só, né? Uma voz só que grita, daqui a pouco ela fica em silêncio, né? E a gente precisa quebrar o silêncio. Ela não ecoa mais, né? Chega um momento... Jan, mas eu te apresentei aqui como pesquisadora, né? E gostaria que você contasse que tipo de pesquisa que você faz. Você diz que é uma meta sua trazer a Palestina para a psicologia. Como é que você tem feito isso e que pesquisa? Acho que você deve ter feito de várias maneiras, mas assim, a tua pesquisa, exatamente o que você estudou? Conta para nós. Bom, eu fiz a minha tese, né? Uma tese longa, deu 440 páginas. Eu admito que foi uma tese interdisciplinar, tá? Bom, o título da minha tese é Os discursos sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história da rede adventista de educação por uma decolonialidade didática. Então, assim, eu envolvi história, tá? Porque os livros eram de história, envolvi educação, pedagogia, por conta dos livros didáticos, né? Psicologia social, psicologia política, geopolítica. Tá? Então, ela ficou bastante interdisciplinar. E, bom, eu falei, vou puxar um pouco para psicologia, né? Bom, de modo geral, Ana, assim, os nossos livros didáticos, eles ainda
eles ainda são de uma perspectiva colonial, tá? Uma perspectiva eurocêntrica, uma perspectiva ocidental, ocidentalizada. Tá? Então, isso, outras pesquisas, quando eu fiz meu estado da arte, eu observei, e nesses livros também eu não vi muita mudança em termos gerais. Tá? Eu observei uma diferença, um avanço no discurso sobre indígenas e pessoas negras, né, por conta da lei, né, de trazer a nossa cultura, né, o nosso pertencimento afrodescendente e das populações nativas indígenas. Né? Eu percebi um avanço nessas temáticas, né? Mas, de modo geral, ainda continua bastante eurocêntrica a perspectiva. Para dar um exemplo, assim, no livro do 7º ano, tinham 12 capítulos. Tá? E aí um falava sobre muçulmanos, outro falava sobre Oriente Médio, outro falava sobre indígenas, outro falava sobre africanos. Ou seja, 4 dos 12 capítulos eram sobre outros povos do mundo. Tá? E os 8 capítulos restantes eram tudo sobre a Europa. Né? E mesmo, por exemplo, sobre o Oriente Médio, é a perspectiva europeia. Não é a perspectiva do árabe, ou do chinês, ou do indiano. Tá? Então, existem esses desfalques. Né? Eu estou trazendo coisas mais pontuais. Né? Mas, por exemplo, quando há uma referência a Saladino, que é uma linha, né, que é um grande cavaleiro do mundo árabe, né, um grande guerreiro, uma grande referência de tolerância no mundo muçulmano, né, na época das cruzadas, é uma linha falando do Saladino. Tá? E são 2 páginas, por exemplo, para falar do Leonardo da Vinci. Então, assim, a gente percebe todo esse descompasso nas páginas. Tá? E aí, falando um pouco da questão especificamente dos palestinos, tá? Por exemplo, não há nenhuma referência a Nakba, nenhum momento. Não. Não se fala de nenhuma violência cometida contra os palestinos, né? De nenhuma violação. Então, olha, é uma narrativa que ameniza os fatos, que dá uma ideia de harmonia. Né? Então, me causou, né, me causa um espanto, né? Mas isso acho que não acontece só com a questão palestina. Mas assim, você vê um mapa, né? Aquele mapa bastante conhecido, né? Do mapa da Palestina histórica em 1947, depois em 1967 e agora. Isso representa vidas que foram expulsas de suas casas, de suas terras. Tá? Mas o livro didático não fala nada sobre isso. Então, ele não fala das dores daquele povo, né? Do genocídio. E aí eu percebo algumas diferenças, por isso que eu falo que é um epistemicídio, né? É a morte da episteme, daquela cultura, da fala, da narrativa do povo palestino, porque, outro ponto também, a narrativa, hegemonicamente, é a narrativa do vencedor. Né? Não é a narrativa de quem perdeu na história. É sempre a narrativa de quem ganhou, de quem oprimiu. Tá? A gente está aí com as estátuas, né, dos bandeirantes, as estátuas de quem escravizou as pessoas, né, as ruas com o nome dos ditadores da ditadura militar. Então, a gente está permeado por esse processo. Tá? E aí eu percebi, por exemplo, enquanto não tem nenhuma referência à Nakba, tem 4 páginas para falar do Holocausto. Estou disputando aqui o monopólio da dor. Tá? Mas como tem esse descompasso das páginas, tá? Que é bastante preocupante, né? Outro dia brincaram, mas o que você acha dos livros didáticos, né? Eu falava assim, eu faria um index, uma inquisição dos livros didáticos, queima tudo e faz outro, né? Porque os oprimidos precisam falar nos livros didáticos, os que perderam na história, as mulheres precisam falar nos livros didáticos, os negros precisam falar, os indígenas precisam falar, os palestinos precisam falar. Tá? Então, tem esse silenciamento, tem esse apagamento. Tá?
E aí, outro processo também que é interessante, que também reverbera no apagamento, por exemplo, a importância do mundo árabe, do mundo muçulmano para a construção do Ocidente, para a construção da modernidade. Isso não se fala, né? Coloca a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Aí uma contranarrativa vai dizer que chegaram pelo comércio, não chegaram invadindo. Né? É difícil o invasor viver com uma certa coexistência durante 800 anos. Árabes e muçulmanos ficaram 800 anos na Península Ibérica, na Europa Ibérica. Tá? E aí, então, assim, são camadas de silenciamento. Né? E aí eles falam assim, quem entrou, quem invadiu, ou, enfim, quem chegou na Península Ibérica foi um árabe. Não foi um árabe, foi um africano. Assim, ali, o norte da África estava muito mais perto do que o Oriente Médio. Quem chegou primeiro, né, foi um líder africano, muçulmano, islamizado, né, arabizado, falava o árabe, era do Islã, mas era um africano. Né? Como o Ibn Khaldun, um árabe. Não, o Ibn Khaldun foi um grande pensador tunisiano. Então, assim, essas camadas, né, de silenciamento. E aí, o que eu percebo? Né? É uma ideia de que árabes e muçulmanos são grandes inimigos. Né? E não fazem toda essa riqueza de conhecimentos, né? Porque o Império Muçulmano, durante a Era de Ouro Islâmica, né, ia da China, África, Europa e Oriente Médio, aqui não eram assim chamadas, né? E trouxe uma coletânea de conhecimentos que desembocou na Europa. Né? Também tivemos renascimentos, que não foi só o renascimento europeu. E aí todo esse conhecimento, e aí assim, um dado, né? Por exemplo, as técnicas do latifúndio foi levado por árabes para a Europa, que depois chegou aqui no Brasil. E que participaram de todo o nosso processo colonial de descoberta, né? Descoberta, entre aspas, das Américas. Tá? Então, quem levou a planta, as sementes de cana e o café para a Europa foram os árabes e muçulmanos. E aí, essa presença árabe e islâmica na Península Ibérica faz, por exemplo, com que a gente tenha mais de 3.000 palavras de origem árabe no nosso português. Então, esse apagamento, porque assim, como que isso vai reverberar, né, no livro didático e tudo mais? Vai reverberar como nós somos múltiplos, né? Nós tivemos várias heranças culturais, étnicas na constituição da nossa identidade. A nossa identidade é plural, não é uma identidade pura, é uma identidade plura, né? Plural. Né? E eu acho isso importante trazer. E aí isso reverbera para os povos indígenas, para os povos negros, para os povos árabes. Né? Há relatos de que muçulmanos estavam aqui em 1500. Chegaram com Pedro Álvares Cabral, porque eles eram grandes cartógrafos. Quem ajudou nas grandes navegações foram os muçulmanos. E aí o discurso, né? Mas a geografia foi uma... Né? A ideia de que os planetas é que giram em torno do Sol, a questão do heliocentrismo e tal. Isso já era debatido pelos muçulmanos há muito tempo atrás. Né? E aí é todo um trabalho, né? Principalmente do Jack Gould, um antropólogo, falando do roubo da história. Né? Assim, como as ideias do Oriente foram apropriadas pelos europeus. Assim, e vários conhecimentos e tudo mais. Então, o meu trabalho, professores aqui, Ana, Marcos, assim, foi esse trabalho assim, para denunciar esse apagamento e para falar também da riqueza da nossa construção e formação identitária. Né? A gente precisa trazer esses outros povos, né, toda essa riqueza para a nossa formação, porque depois vai desembocar em menos discriminação, em menos preconceito, em menos islamofobia, palestinofobia, xenofobia. Né? O outro faz parte da gente, é uma ponte, não é um muro. Então, é isso que, na verdade, foi o final. Assim, eu fechei com uma certa chave de ouro assim, a minha tese nesse sentido. Jan,
Sabe que você está contando isso, eu estou lembrando aqui do Instituto do Mundo Árabe, em Paris, em que, sem afirmar a responsabilidade dos árabes para as navegações, eles apresentam o astrolábio, sem o que não teria sido possível atravessar o oceano. Mas eu vou propor para vocês a gente chamar o Chico para contar para nós o que apareceu de conversas e debates e perguntas, para a Jean poder comentar, Ana, porque daí a gente vai tentando sempre ficar naquele nosso, mais perto possível do nosso limite de 1 hora de transmissão, que vai ser às 8h07, 8h08, que nós vamos completar. Pode ser? Chico. Sim, Chico, vai lá, Chico. Isso, boa noite. Então, é interessante que, primeiro, tem uma pergunta que é: se Israel, né, como local, como Estado, não existia, por que escolheram a Palestina para ser esse lugar de Israel? Acho que essa é uma primeira pergunta interessante que surge, que eu acho que é parte do nosso desconhecimento mesmo, disso que você está falando. Quer dizer, nós não aprendemos isso na história. Né? E a outra questão que me parece bastante interessante foi os diversos elogios e parabenizações, né, pela iniciativa de criar esse comitê, né, pró-Palestina, pró-povo palestino, né, que é uma questão que parece interessar a todo esse grupo. Nós estamos aí com um pessoal de um comitê de luta de Dourados, nós temos aí várias pessoas se apresentando, né? Algumas a gente até conhece os nomes, outras não, talvez, mas temos aí um grupo bastante interessado nessa nossa conversa. Eu vou aproveitar antes dela pegar isso. Também, assim, é interessante que, assim, nos livros, né, teu estudo não pegou só o silêncio, né? Ele pegou a voz, porque o silêncio nos levaria a um desconhecimento, talvez um medo dessa gente, né? Mas uma posição contrária de inimigos, de pessoas, não sei exatamente qual é. Bom, quem sabe você ameaçadoras, né? Qual é exatamente a imagem social, né, que o mundo árabe tem para nós. Eu lembro que os bárbaros não são, mas o Mário Sérgio Cortella contava num livro dele de educação, ele dizia assim: é interessante como a gente aprende num capítulo a expansão do Império Romano. E quando a gente termina, vira a página, vem outro capítulo que é invasões bárbaras. Como você usa a expansão quando você entende que é o positivo, que é o certo, que foi bacana, que era lindo, porque eram os romanos. Uma conquista. E como os bárbaros não eram bárbaros, né? Como os bárbaros tinham um avanço da sua cultura, do seu conhecimento, né? Então, quer dizer, é isso que acontece, quer dizer, não é só silenciar, é usar invasão bárbara, né? É o termo que se usa para designar. Então, fala um pouco disso. O que você encontrou? Sim, professora. Então, como essa questão, por exemplo, que eu falei, né, da invasão da Península Ibérica, né? E aí eles vão trazer que, na verdade, não foi invasão, né? Foi um processo o mercado comercial, mercadológico e tudo mais, né? Essa questão das palavras, né? E aí a gente trabalha com essa questão do discurso, da linguagem, né? Ela tem um peso, né? E um significado, né? que reverbera mesmo, que traz toda uma outra referência. Tem um exemplo, a Batalha de Poitiers, né?
que eles vão colocar como foi a Batalha de Poitiers que impediu, né, que os muçulmanos adentrassem mais a Europa, né, não chegasse até a França e tudo mais, né? E aí os arqueólogos, os historiadores, enfim, eles falam que não, né? Na verdade, os muçulmanos não queriam mesmo ir para a França, né? Assim, não foi isso, eles só fizeram uns saques, mas eles não estavam com essa intenção, né? Então, é a entonação que se dá aos fatos também. Então, intensifica determinados fatos e reduz outros. Tá? Então, tem uma sombra e luz, né, na narrativa. Eu acho que isso vai sendo transmitido. E outra coisa também é como isso reverbera em outras redes discursivas. Aí você vai na literatura, aí você vai no cinema, aí você vai no discurso religioso. Tudo isso reforça essa ideia do árabe, do muçulmano, como não afeito à civilização, né? Como bárbaro, como o promotor do terror. Né? Fala do suposto terrorismo, do terrorismo palestino, que para nós é resistência, mas não fala do terrorismo do Estado israelense. Não fala das invasões imperialistas. Aquilo que o Walid falou, as grandes atrocidades do mundo foi feito pelo Ocidente, não foi feito pelo Oriente. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer uma alteração muito séria nessa linguagem, né? Nessa linguagem, porque ela deturpa a história. Ela deturpa mesmo, ela aponta só um lado. E o que a gente sabe da questão colocada anteriormente? Que você contou aí, né, que muitos outros lugares foram levantados como possibilidade, e a escolha da Palestina como local. Acho que no momento que você falou, você até levantou alguma razão, mas volta a isso e conta melhor. Por que na Palestina? Falei isso com muita profundidade, mas tem dois fatores que fizeram a definição, a decisão da Palestina. Né? A Palestina não tem muitas barreiras geográficas, então isso facilitaria. Não tem montanhas muito altas, né? Não tem um difícil acesso ao mar. Né? Então, assim, tem morros, né? Mas não chega a ser montanhas. Né? Então, essa entrada já facilitaria, né? Bom, era um território ainda não dependente, não independente, era um território dependente ainda, tá? Que tinha sido dominado pelo Império Turco-Otomano, que estava, então, dominado pelo Império Turco-Otomano, né? Então, ainda não tinha a sua independência. Agora, uma questão fundamental para chegarem na Palestina, a instrumentalização do discurso bíblico. Isso foi fundamental. Né? Para colocar que a Palestina é a terra prometida, que Israel é o povo escolhido, que a Palestina é uma terra sem povo para um povo sem terra. Então, o discurso bíblico foi fundamental. E a gente vê isso até agora, em apoio. Porque é interessante, né? Primeiro que as pessoas fazendo há uma confusão do Israel bíblico e do Israel de 1948. Né? As pessoas fazem um pulo na história como se durante esses 2000 anos não acontecesse nada. Né? Assim, a questão dos judeus já terem ido para a Europa, eles já estavam lá há centenas de anos. Né? Nem falavam mais o hebreu, não tinha mais, perderam a ascendência hebraica, né? Não eram mais semitas, no sentido de falar o hebraico, de ter. Então, mas isso cola até agora. Né? E aí tem algumas frases assim, que eu já cheguei a ver. Vamos colocar que o Theodor Roosevelt era um ateu, descendência judaica, mas um ateu. Mas ele fala, se Deus prometeu a Palestina para a gente, é para lá que a gente vai. Ó,
a ironia, né? Assim, ele brinca com isso. É para lá que a gente vai, né? Foi prometida para nós. Tá? Então, isso pesa, né? E, ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, tem algumas correntes neopentecostais no Brasil que apoiam Israel. Né? Não todas, mas boa parte das correntes neopentecostais. Né? Tem a bandeira de Israel nas igrejas, usam o kippá, usam símbolos judaicos, né? usam aquele candelabro. E aí o Shlomo Sand, né, que fez o livro A Invenção de Israel, né, ele traz um pouco o que acontece. Né? E aí entra também na questão psíquica, né? Algumas correntes neopentecostais acreditam que eles também são um povo escolhido. Acreditam nisso. Né? E que, olha só, Israel Israel precisa dominar toda a Palestina. Dominar toda a Palestina. Dominando toda a Palestina, virá o Armagedon. Tá? Virá o fim dos tempos. Tá? E aí, às vezes, eu entendo que para um crente, ele vê o que está acontecendo agora aí, é o Armagedon da Bíblia. Parece que é uma profecia mesmo. Né? É difícil romper com esse tipo de crença, né? Porque parece que os fatos se concatenam. E aí eles acreditam que, vindo o Armagedon, Jesus voltará à Terra. Não, o Messias deles, não Jesus, né? Ah, sim, para os neopentecostais, Jesus, tá certo. Jesus que vai voltar. Jesus voltará à Terra. E aí, a partir disso, todos os habitantes do planeta serão católicos. Olha a ideia. Inclusive os judeus. Você me deixa só fazer um comentário sobre isso, Ajan? Você falou assim que nas igrejas evangélicas está o símbolo de Israel. Eu acho que aí tem uma questão super importante. Né? Tem a estrela de Davi. É uma questão super importante, porque é uma caracterização do sionismo como uma corrente de extrema-direita. A extrema-direita rouba os símbolos tradicionais dos povos. Aqui no Brasil, Bolsonaro roubou a bandeira para ele. Eu aqui em Florianópolis estava indo a uma manifestação, eu sempre levei bandeira do Brasil junto com a do PT. E aí, quando eu desci no estacionamento, uma senhora perguntou, onde é o encontro? Aí eu vi que era uma pessoa bolsonarista, falei, o seu não é aqui, senhora, é lá na Beira-Mar. Nós vamos ficar aqui, vocês vão para a Beira-Mar. Ela falou assim, mas eu vi você com a bandeira. Eu falei, pois é, senhora, é a bandeira do Brasil. E ela falou para mim, é. Quer dizer, houve uma apropriação do nosso símbolo nacional. É um estelionato, eles roubam os símbolos. Nossos símbolos nacionais. E a estrela de Davi, ela não é o símbolo. Israel roubou este símbolo. Porque não são todos os judeus que estão lá, eles não são o suprassumo do judaísmo, né? Tem muitos rabinos que estão dizendo assim, é errado existir um Estado de Israel. Sim. Né? Então, tá tudo na contramão, mas é mais uma apropriação que eu chamo de pensamento colonizado. Nós temos um pensamento colonizado para achar que a estrela de Davi é uma coisa que pertence a Israel, e não é verdade. Então, Ana Bock... São várias as apropriações simbólicas, né, professor? De símbolos e simbólicas. São várias. E as pessoas não rompem, né? E eu gostaria de falar também um pouco dos judeus antisionistas, né? Que também são grandes parceiros, são nossos irmãos nessa luta, né? Viva Breno Altman, né? Toda vez a gente tem que dizer, viva Breno Altman. Viva Breno Altman. Breno Altman, um querido, um grande parceiro, né? Apareceu assim, nunca tinha ouvido falar, e de repente ele deu um boom, né? Uma explosão nas redes sociais, né? Um grande apoiador, né? Que inclusive sofreu represálias da CONIB, né? Da Confederação Israelita do Brasil. Enfim, ele sempre, assim, tem outros, né? Tem o Bruno Huberman, que é da PUC, professor da PUC agora, mas ele fez o doutorado em Relações Internacionais,
foi orientado pelo professor Reginaldo Nasser, né, que é um judeu de ascendência judaica, antisionista, fez uma tese sobre a Palestina e foi premiada nas relações internacionais a tese dele. Né? Nós temos o Noam Chomsky, nós temos o Ilan Pappé, temos o Norman Finkelstein, temos vários judeus antisionistas, né? E que sofrem represálias. O Ilan Pappé atuava na Universidade de Haifa, lá próximo a Tel Aviv, lá no território de Israel, né? E ele foi expulso. Né, falando das denúncias e tudo mais. Agora ele atua no Reino Unido, na Universidade de Exeter, no Reino Unido. Né? E a mesma coisa se repete. E então, assim, e tem os judeus ortodoxos que estão também na Palestina, que estão em Israel, também sofrem grandes violências dos sionistas. Violências físicas. Os ex-combatentes da IDF, das Forças de Defesa de Israel, também sofrem represálias. Quem não quer se listar nas Forças de Defesa de Israel também sofre represálias. E eu já tive a oportunidade também de conversar com alguns judeus e judias aqui do Brasil que são a favor da Palestina. E eu me lembro desse relato que me tocou, dessa moça. Ela falou assim, Jean, uma coisa é você, enquanto palestina, defender a Palestina, uma coisa sou eu. Ela falou assim, eu fico no limbo, né? Porque a minha família me considera uma traidora e os palestinos não acreditam em mim porque eu sou judia. Então, assim, é um peso também. Né? É um peso ficar nesse... você é uma traidora, uma desertora. Então, eu entendo também a luta deles, né? É isso. Eu vou te pedir eu vou propor para a Ana que você faça as suas considerações finais e a Ana apresente a nossa poesia e a Márcia podia inserir aqui o card que nós criamos para essa série relativa à Palestina no projeto mais amplo nosso, que é Mortes Inadmissíveis. Nós não admitimos o ataque e a Palestina, a Gaza neste momento, e continuadamente a Cisjordânia e a Gaza, e queremos nos organizar sob a liderança de vocês, que vocês, por favor, conversem. Eu sei que você tem relação com a Franci Rose, com a Rima, Sim. E aí vocês se organizem, nos chamem para a gente poder fazer esse combate. Tá, obrigada. Pode deixar. Então, será feito. Suas palavras finais, por favor. Bom, gente, eu agradeço e eu espero cada vez mais por uma psicologia brasileira socialmente comprometida com todas as minorias políticas, com todos os povos que ainda não têm sua liberdade. Os povos indígenas também são colonizados, também sofrem apropriação da terra. O povo da periferia também é assassinado, também sofre genocídio, e sofre genocídio com armas exportadas e importadas de Israel. A arma que mata lá também mata aqui. Então, a psicologia precisa se comprometer politicamente. Essa é a nossa proposta, talvez uma exigência, né? A gente precisa ficar cada vez mais sensibilizado, consciente e atuar politicamente enquanto psicólogos, enquanto profissionais de psicologia. Esse é o meu recado, e que a gente promova isso cada vez mais. Não é possível saúde mental num contexto de violência e de opressão. A gente precisa cessar, promover um contexto mais saudável para ter mais saúde mental, para ter uma subjetividade cada vez mais fortalecida. Esse é o meu recado. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de fala. Agradeço mesmo. Imagina, nós é que te agradecemos. Quero registrar que a Alana contou para você que a filha dela, Letícia, estava assistindo junto com ela, estava gostando muito. Colega de graduação, minha grande amiga. Então, e nós queremos te agradecer muito. Não nos agradeça, porque nós é que temos a agradecer a facilidade com que você aceitou, a sua disponibilidade para vir nos ajudar a compreender melhor, cada vez melhor, o que acontece no nosso mundo. Nós, a psicologia, não podemos desconhecer a vida.
Não podemos desconhecer a vida que acontece em qualquer canto desse planeta. Nós temos que sempre dar conta dela. Nada que acontece com os humanos é estranho à psicologia, ou deve ser estranho à psicologia. Muito bem. Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte. E no final da poesia ele diz: quem grita vive contigo. Nós pretendemos que cada live que a gente faça aqui seja sempre um grito, tá? Seja um incentivo a que cada vez menos gente se cale. Tá? Vamos nos apropriar, não é gritar por gritar, não é gritar porque o amigo gritou. A gente quer que o grito seja um grito sabido, né? Um grito intencionado, um grito que sabe por que grita. Então, nós queremos nos despedir aí dos parceiros aqui que elogiaram, você tem muitos elogios, né? Dizendo que a live foi maravilhosa, pena que o tempo passou rápido, aprendeu muita coisa, né? Então, saiba disso, né? Que foi muito importante esse conjunto. Abraçamos aí todos os nossos parceiros que estiveram conosco, agradeço ao Marcão, ao Chico e à Márcia, e em nome do Instituto Silvia Lene da Rede Matraga, eu encerro abraçando as Jan e agradecendo. Obrigada e até o próximo momento de mortes inadmissíveis. Obrigada, Palestina Livre. Palestina Livre. Palestina Livre, muito bem.